Bom dia. Ontem eu fiquei meditando para trazer uma mensagem para os irmãos, um estudo, pregação devocional, né? E o tema é vida piedosa, né? E eu passei a pensar um pouco o que é vida piedosa, o que é piedade, li algumas passagens. E é interessante como a gente encontra na Bíblia listas, às vezes, bem grandes, sobre coisas práticas da vida cristã, bem práticas. Né? E eu me lembrei, quando eu me converti há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi muitas mensagens contra o legalismo, contra aquela lista de regras de como a gente deve se comportar, de como, né, transformando essas coisas em coisas espirituais, né, regras de comportamento, regras de vestimentas, etc. O que é realmente correto, a gente não deve transformar isso em coisas espirituais, dar um nível espiritual acima do que devem ser. Né? Mas também a gente corre um outro risco, que é desprezar, né, essas coisas, né, sobre como a gente deve se portar, que posturas a gente deve ter como cristãos. A gente não pode desprezar, né, e ficar numa espécie de piedade meditativa, contemplativa somente. Então, explicando um pouco o conceito, né, a piedade, pelo senso comum, seria aquele sentimento de pena, ou uma postura com mãos leves, uma descansando sobre a outra, aquela fala mansa. Então, isso seria uma pessoa piedosa. Né? Ou então uma pessoa que vive isolada do mundo, meditando, né, pensando em coisas espirituais, né, e vivendo ali para si mesmo, né, para conseguir uma espécie de elevação espiritual. Fui ao dicionário, né, e lá tem dois significados básicos. Um é a devoção por coisas religiosas, o amor por coisas religiosas, ou compaixão pelo sofrimento do outro, seria a comiseração, a misericórdia sobre o outro. E a etimologia dessa palavra seria do latim pietatis, que significa bondoso, ou cumpridor do dever. Então, deixando um pouquinho isso de lado, talvez a pergunta principal não seja exatamente o que é piedade. Eu acho que todos nós temos noção do que é isso. Mas como ser uma pessoa piedosa? Né? O que fazer para se tornar uma pessoa piedosa? Essa talvez seja a principal questão que a gente deve se perguntar diante do mundo em que vivemos. Né? Nós temos que ter posturas diante do mundo que nos identifiquem como crentes. Então, é importante a gente ter essas noções para que a gente não se confunda e não consiga levar adiante a mensagem de Cristo, não consiga fazer a menor diferença, porque a gente age como qualquer outra pessoa no mundo. Mas sem perder de vista que nós fomos realmente chamados à liberdade. Gálatas 5,13 diz exatamente isso, nós fomos chamados à liberdade. E Colossenses 2, 20 a 22, diz que se nós morremos com Cristo, por quê? A gente se sujeita a ordenanças, não manuseis isso, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Não, a gente não vai transformar essas coisas em coisas elevadas demais, espirituais. A gente vive em liberdade em Cristo, claro que sem usar essa liberdade para licenciosidade. Mas quando a gente olha para isso, né, para essa lista de fazer ou não fazer, olhamos para essa lista, a nossa tendência é enxergar aqueles grandes pensadores e filósofos cristãos com mais espiritualidade do que uma dona de casa que tem pouco tempo de ler a Bíblia, que não tem um grande conhecimento teológico e que se esforça para não faltar aos cultos, se esforça para aplicar
aos filhos as verdades que consegue aprender na igreja. Ou então, em comparação com aquele homem simples, que tem pouca leitura, que se livrou dos vícios, porque se converteu e vive lutando com isso. Então, se a gente tem esse tipo de visão, né, considerando aquele que tem maior conhecimento, e maior ciência e pensamento filosófico cristão como mais espiritual, certamente a gente está com uma visão distorcida sobre a piedade, sobre a vida piedosa. Então, nós vamos pensar um pouquinho em uma lista dessas, uma lista bíblica, né, que está em Colossenses 3, de 1 a 13. Eu queria que os irmãos abrissem essa passagem. Colossenses 3, de 1 a 13. Essa é uma das listas que existem na Bíblia. O próprio livro de Colossenses continua essa lista, fala sobre família, que a gente não vai entrar. Tem uma outra lista em Efésios, a partir do capítulo 4, até um pouco semelhante a essa, que também fala sobre família, mas família é um assunto que requer um estudo só para isso, né? É um assunto muito especializado e muito denso, e requer uma pregação, um estudo exclusivo. Mas antes de ler, esse é um texto bastante conhecido, eu queria que a gente parasse um pouquinho para ter esse exercício de atenção, para que a gente não lesse as carreiras, porque já conhece um texto conhecido. Que a gente fizesse esse exercício como se fosse a primeira vez que estivéssemos lendo, né? Tentando colher cada detalhe, né? E já tentando aplicar a nossa vida, e não como um texto já muito batido, muito conhecido. Então, vamos fazer a leitura. Colossenses 3, de 1 a 13. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Senhor nosso Deus, nós lemos aqui a Tua palavra e vamos compartilhar aqui esses pensamentos, Senhor Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito encha a nossa vida, abra nosso entendimento e que nosso aprendizado, Senhor Deus, sobre o que for falado aqui, seja colocado em prática, seja levado para dentro das nossas casas, para o nosso trabalho, né, para dentro do carro, para as nossas conversas em família, para as nossas conversas com os nossos amigos, né, para os nossos pensamentos sozinhos, para o nosso travesseiro quando deitarmos, que
a nossa vida cristã reflita como um todo em questões práticas, Senhor Deus, da vivência da piedade. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Um pouquinho do contexto. A igreja de Colossos foi fundada provavelmente por Epáfras, que era um colaborador de Paulo, e Paulo mesmo nunca visitou essa igreja. E depois de fundada, uma heresia se instalou, né, entre os irmãos, trazendo elementos gnósticos. Ou seja, essa doutrina, que ainda hoje existe por aí, afirma que o espírito é bom, é elevado, é nobre, e que a carne, né, é fraca, é eivada de pecado, né, nos conduz ao pecado, né, e por isso, a conclusão, Cristo não veio em carne. Então, basicamente, era essa a linha de raciocínio do gnosticismo na igreja. Então, se a carne é fraca, se a carne nos conduz para o pecado, então, óbvio que Cristo não veio em carne. Então, negava a humanidade de Cristo. E a salvação, então, seria baseada em meditações, em conhecimentos elevados, em acesso a informações secretas, que seria inacessível para a maioria das pessoas comuns. E, além disso, eles incorporavam também elementos judaicos, como circuncisão, né, e rituais, né, acrescentando aí experiências místicas e um certo asceticismo, né, deixando de comer algumas coisas e etc. Então, a vida piedosa para eles era uma espécie de elevação do espírito, do pensamento, através desses conhecimentos específicos e a participação de rituais. Se fosse para a gente trazer para os dias de hoje, a pessoa piedosa seria aquela, então, que tem conhecimentos religiosos sofisticados, refinados, que participou de cursos espirituais em seminários famosos, né, e que a maioria das pessoas não tem condições de realizar, e que tem um raciocínio espiritual aguçado, bem elaborado, e cumpre rigorosamente os compromissos, os eventos da igreja e etc. Nada errado com isso, né? Eu não vou nem falar das coisas erradas que lá existiam em Colossos, sobre rituais e etc. Não vou falar dessas coisas, mas aplicando para a nossa realidade seria isso. Seria alguém, né, que tem esse pensamento elevado, né, esse conhecimento sofisticado, né, e que tem um acesso privilegiado aos ambientes celestes. Eu não vou fazer aqui críticas aos teólogos, né, obviamente não é esse o meu objetivo, nem aos mestres e professores, aqui na igreja tem alguns. Não é nada errado em buscar esse conhecimento teológico mais sofisticado. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que é errado, sim, buscar esse tipo de conhecimento, esse tipo de raciocínio teológico refinado, aguçado, se esse raciocínio, se esse conhecimento estiver divorciado de uma prática cristã. Se esse conhecimento não nos leva a ter compaixão, não nos leva a ter um olhar para as necessidades do nosso irmão, não nos leva para um serviço no reino de Deus, então algo de errado existe, com certeza. Então, é essa tensão que existe entre o conhecimento que nós temos das Escrituras, seja muito ou pouco, aqui eu não vou nem falar elevado ou não, se nós temos algum conhecimento da Escritura, mas esse conhecimento não nos leva a ter uma vida prática piedosa, não nos leva a essa compaixão, essa misericórdia, né? Tem algo errado conosco, tem algo errado com a nossa vida cristã, tem algo errado com a nossa noção de piedade. E aí eu, com certeza, digo com clareza que esse teólogo, esse filósofo cristão, se não tiver compaixão pelas pessoas, ele não está de acordo com o que Deus espera dele. Assim como nós. Se o nosso conhecimento, seja muito ou pouco, não nos direcionar para isso, não nos direcionar para o serviço no reino de Deus e para o amor ao nosso semelhante e a compaixão para os que precisam de ajuda, né, nossa vida cristã é vã. Nós também corremos o risco de, ao olhar para essas, digamos, listas
de coisas a fazer com uma vida piedosa, quando a gente olha para próprias Escrituras e vê essas várias ações e posturas que nós devemos ter como cristãos, nós também corremos o risco de olhar para a lista com aquele pensamento de rejeitar listas de fazer e não fazer. Né? Quando olhamos para isso, corremos o risco de ter um olhar minimalista. Ou seja, ok, tem uma lista aqui na Bíblia, Deus espera várias coisas de mim, mas eu sou membro de uma igreja, né, eu sou envolvido, tenho algum envolvimento na igreja, mas eu tenho tantas coisas a fazer, tenho tantas prioridades, né, eu vou dedicar aqui o mínimo para ter o direito, entre aspas aqui, o direito de ser chamado de cristão, o direito de ser considerado membro de uma igreja. Então, vou fazer o mínimo, né, para cumprir com minhas obrigações, entre aspas. Então, eu vou dedicar o mínimo de serviço, se dedicar algum, o mínimo de comunhão, né, e frequência nos serviços da igreja, o mínimo de compromisso com atividades, né, o mínimo de contribuições financeiras, o mínimo de disposição para ajudar quem necessita, né? Às vezes a gente passa até um pouco de longe. E em casa também o mínimo de estudo da palavra, o mínimo de oração e meditação. Eu não estou zerando, não, tá? Só estou baixando aqui para o mínimo, com aquela noção de que nós temos a responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, de ter uma vida cristã. Então, tudo bem, eu estou dedicando alguma coisa aqui, mas é um mínimo. E acabo tendo o mínimo de santidade. E, em geral, o mínimo de vida cristã. Que tipo de vida piedosa é essa? Que tipo de vida piedosa é essa para o Senhor, que nos conhece antes mesmo da nossa concepção? Mas a gente acaba se acostumando com esse tipo de coisa, né, porque a nossa vida é muito corrida, né, e uma vida piedosa mais dedicada não vai atrapalhar meus planos de estudo, meu rendimento no trabalho, minhas promoções, minhas viagens, meu fim de semana. Atrapalha bastante. Aí uma vida piedosa dedicada atrapalha meu descanso, atrapalha meu conforto, atrapalha uma série de coisas. Então a gente para ler um pouquinho essas listas, para ver o que Deus espera de nós. Quando a gente olha para o nosso coração, né, para a nossa dedicação, às vezes a gente se assusta com tão pouco que a gente devolve a Deus como gratidão, porque pagar, ninguém vai poder pagar o que Jesus fez por nós, óbvio. Mas, se a gente tem consciência do tamanho do perdão, do tamanho do sacrifício que Ele fez por nós, o mínimo seria a gente entregar toda a nossa vida para Ele. Todo o nosso esforço, todo o nosso pensamento, todos os nossos bens, afinal de contas, essas coisas todas vão passar. E o que Ele nos deu, a vida eterna, jamais passará. Então, analisando essa lista, eu identifiquei alguns tópicos, né, alguns passos, para a gente chegar numa vida cristã piedosa mais significativa. Então, no versículo de 1 a 4, tem uma ênfase na nossa mente, né, de se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, né, porque morrestes e a vossa vida está oculta. Então, tomar consciência dessas coisas, começar a pensar nas coisas do alto, né, e olhar para elas, buscar essas coisas primeiramente na mente. A disposição para focar nessas coisas lá do alto, né, já é um primeiro passo muito importante, porque ninguém vai se interessar pelas coisas do alto se não pensar nelas. Ninguém vai planejar nada
relacionado às coisas do alto se não pensar sobre elas. Ninguém deseja as coisas do alto do nada. Primeiro você tem que pensar, considerar como vai ser, o que nós vamos receber, como vai ser a vida lá, comparar com a vida aqui. E esse pensamento, né, vai gerando um desejo. Esse desejo pelas coisas do alto vão gerar planos. E os planos vão levar à nossa prática, né, ao nosso fazer. E a vida cristã, a vida piedosa, não é essa coisa etérea, né, somente nas ideias, nos pensamentos. Ora, Deus se interessa pelo nosso dinheiro, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo, pela nossa disposição de ajudar o próximo, pela nossa misericórdia, pelo nosso conhecimento. A vida cristã é prática. Prática. Temos que chegar na prática, senão a vida piedosa fica só nas ideias, e isso não é vida piedosa. Tiago 1,27 diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Essa é a vida piedosa. É prática. Mas talvez em nossa mente esse assunto já esteja resolvido, bloqueado. Não tenho tempo. E o uso do nosso tempo é um indicativo perfeito para denunciar como está nosso coração. O tempo que nós investimos nas coisas denunciam qual é o nosso tesouro, denunciam qual é o nosso ídolo e se realmente o Senhor é o nosso Deus. Mas vamos considerar que você tenha grandes dificuldades, assim como eu e todos nós, com o tempo. O tempo realmente é um desafio muito grande para a gente resolver em nossa vida. Mesmo assim, existe uma saída, existe uma esperança. Comece pensando. Vamos pensar nas coisas do alto. Medite sobre essas coisas. Considere. Não jogue fora. Pô, eu não tenho tempo, não vou nem pensar. Não é assim. Né? Se a gente tem um coração realmente disposto a seguir uma vida piedosa, comece pensando. Considere as questões espirituais, como realmente elas são, como realmente Deus espera que nós vivamos. Né? Tem duas histórias que eu gosto de estudar comparando, né? Que é a conversão do carcereiro, em Atos capítulo 16, 30, e a conversa de Jesus com o jovem rico. Os dois se dirigiram, um a Paulo, o outro a Jesus, perguntando a mesma coisa. Né? O carcereiro, no desespero que ele estava, e já com a espada na mão para dar cabo da sua vida, pergunta a Paulo: o que devo fazer para ser salvo, né? Em desespero. Ele não tinha soluções ali naquele momento, nenhuma solução, não tinha perspectiva nenhuma. O jovem rico já é uma história, né, bastante diferente. Né? Ele veio todo confiante, né, chamando Jesus de bom mestre, e perguntou a mesma coisa: o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Os dois queriam a mesma coisa, a vida eterna. Mas ele veio todo confiante, cheio de si. Né? E as histórias tomaram rumos bem diferentes, como a gente conhece. Né? Eram dois corações totalmente diferentes, duas posturas totalmente diferentes. Né? O carcereiro, né, que veio desesperado, né, veio arrependido, saiu feliz. O outro, ele veio com o coração muito agarrado a esse mundo, às coisas daqui, e saiu triste, porque Jesus falou exatamente no ponto onde ele era agarrado. Vende as suas coisas, dá aos pobres e me segue. Ele se entristeceu. Então, as coisas do reino de Deus começam aqui,
na nossa mente. Pense sobre elas. Mesmo que o seu coração não queira, não deseje, né, e realmente esteja apegado às coisas aqui da terra, pense. Aos pouquinhos, o nosso pensamento, sendo intensificado, vai começar a virar desejo. Aos pouquinhos, o nosso pensamento e os pensamentos vão chegar no nosso coração. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a vontade ainda não é boa, não é agradável, perfeita ela é, né? Mas se ela não está sendo boa para você, não está sendo agradável, pense um pouco mais, obedeça. Aos pouquinhos o nosso coração vai sendo transformado, assim como a nossa mente. Então, pensar nas coisas do alto vai nos ensinar a domar o nosso coração, para que ele também deseje as coisas do alto. E quando o nosso coração estiver imbuído desse desejo, dessa vontade de ter, de fazer, de obedecer, de viver as coisas do alto, a gente vai planejar, a gente vai fazer, a gente vai realizar essas coisas do alto. Voltando para o texto, no verso 5 em diante, aqui a gente já começa a ver um coração sendo transformado. Então, primeiramente, a mente, nosso coração, a mente, nossa mente voltada para as coisas do alto, aos poucos vai acessando o coração. Então, do verso 5 ao verso 7, diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Então, a mente, né, dominando a carne e o coração. Morrestes. Já estávamos mortos, não? Isso que diz no começo do texto. Né? Se nós estávamos mortos, por que diz morrestes? Né? É aquela dupla natureza que nós temos. Né? E agora, a exortação é que nós, num esforço consciente, né, a gente destrua o remanescente de pecado, o resto de pecado, o restinho de pecado que existe dentro de nós, que a gente, né, crucifique a nossa carne. Então, o pensar nas coisas do alto tem esse primeiro efeito. Vai fazer morrer os nossos desejos pelo pecado, o nosso desejo maligno, a nossa ambição. Né? E é impressionante a naturalidade com que Paulo fala isso. Ele diz, olha, vocês andaram nessas coisas antes. Então, era algo que, aparentemente, a igreja sabia. Os pecados dos irmãos, aparentemente, era algo que todos tinham conhecimento. Não há constrangimento nenhum da parte de Paulo em falar sobre isso, provavelmente porque eram coisas já tratadas. E aí um outro ponto que ressalta aos meus olhos é que essa confissão dos nossos pecados é uma arma muito poderosa contra o pecado. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, confesse. Né? Se nossa vida não está ainda de acordo com a vontade de Deus, se nossa vida piedosa ainda não é tão piedosa, tem esperança. Se arrependa. Confesse. Seja curado. Né? Pense nas coisas do alto. Né? E aos poucos, com certeza, Deus vai tratando da nossa vida. Né? Isso aconteceu comigo. Acredito que aconteceu com a maioria dos irmãos também. Então, cremos no poder de Deus e na sua misericórdia. Então, confiemos nossa vida a Ele. Do versículo 8 a 11,
a gente já vê, então, a mudança de atitude, a mudança das ações dessa pessoa que antes pensou, transformou o seu coração, né, a sua vida, e agora as ações são expressas. Versículo 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então a natureza agora transformada, o coração agora transformado, resulta em santidade e no desejo de conhecer mais a Cristo, né? Um desejo de parecer mais com Ele. O despojar-se, o revestir-se, né, faz uma alusão a uma roupa, como se você tivesse uma roupa suja, tirasse, e agora vestisse uma roupa limpa. As pessoas não vão identificar mais você como alguém de roupa suja, alguém, né, impuro. Agora você se apresenta de outra forma para as pessoas olham para você e te veem diferente, uma nova vestimenta. E esse novo homem agora, ele busca o verdadeiro conhecimento que leva à verdadeira piedade. Porque esse conhecimento é segundo a imagem daquele que o criou. Ele quer um conhecimento para que ele se pareça mais com Cristo. É um conhecimento de uma pessoa. Não é um conhecimento de uma teoria, não é um conhecimento de religiosidade. É um conhecimento de uma pessoa. E isso faz toda a diferença. Por que eu quero conhecer mais essa pessoa? Porque eu quero me tornar amigo dessa pessoa. Porque eu quero imitar essa pessoa. Porque eu quero parecer mais com essa pessoa. Porque eu quero agir como essa pessoa agiu. Porque eu quero ter pensamentos como essa pessoa tinha pensamentos. E eu falo de verdadeira piedade, esse conhecimento nos levará a uma verdadeira piedade, porque de fato existe uma falsa piedade. Uma aparência, mera aparência de piedade. De pessoas que buscam mais o louvor dos homens, o reconhecimento dos homens, do que o reconhecimento de Deus, do que o serviço anônimo a Deus, um serviço que não tem, muitas vezes, repercussões, né, vistosas diante dos homens. Então, ser mais semelhante a Cristo deve ser o alvo de todo aquele que busca se aperfeiçoar no conhecimento das Escrituras. Nos versículos 12 em diante, de 12 a 17, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente não vai ter tempo de analisar versículo por versículo, mas tem uma riqueza muito grande aqui de vida prática, piedosa. Então eu queria destacar somente algumas ideias, alguns pontos. Nessa última parte dessa lista, a gente começa a olhar para os nossos irmãos
começa a olhar para o nosso próximo. Aqui se fala em misericórdia, em bondade, em humildade, mansidão, longanimidade. Fala em suportar uns aos outros, fala em perdoar, aconselhar-se mutuamente. Então, algo que todas essas ideias você aplica quando existe alguém perto de você, quando existem pessoas perto de você. Se não existem pessoas, como é que você vai ter misericórdia? Como é que você vai ser bom, vai expressar bondade se não existe pessoas para você ser bom? E assim por diante. Não se perdoa se não existe a quem se perdoar. E quem vai dar conselho a ninguém? Então, é necessário estar próximo. É necessário haver pessoas para que a gente viva essa piedade. Agora, como é que nós vamos viver essas coisas se não estamos vivendo em comunhão? Daí a importância, dentre outras coisas, de viver em comunhão, de estar junto. Como é que a gente vai cumprir essas coisas e ter essa vida piedosa prática se não estamos envolvidos uns com os outros, se não nos interessamos pela vida uns dos outros? Não dá. Como é que a gente vai perdoar se a gente nem, às vezes, sabe quem nos ofendeu ou se nos ofenderam? Então, é necessário convivência, é necessário confissão, é necessário falar das necessidades para que a gente saiba que existem necessidades. É necessário uma disposição de chegar ao outro e perguntar: está tudo bem? Está precisando de algum apoio? Eu soube que você passou por esse problema, posso ajudar de alguma forma? Porque senão não existe prática. Vamos ficar nas ideias, nessa vida piedosa, nas ideias somente, que na verdade não é vida piedosa. Em relação ao nosso Deus, aqui fala em estar agradecidos, fala que a palavra deve habitar ricamente em nós, fala em louvar, viver em louvor, em cânticos espirituais, e dar graças a Deus, fazer tudo em nome do Senhor. É necessário também essa convivência íntima e diária, e intensa com o nosso Deus. E aí eu pergunto, como é que a gente pode ter essa vida íntima, intensa e diária com o nosso Deus, se a gente não para perceber nem sequer a bondade de Deus no nosso dia? Se a gente não para ler e meditar, se a gente não sabe, ou melhor dizendo, não quer aprender a louvar, como é que a gente vai viver nesse ambiente de cânticos espirituais, louvando a Deus? Como é que a gente vai ser grato se o nosso coração é cheio de murmuração? Então, devemos analisar nosso relacionamento com Deus também, nosso coração diante desse Deus maravilhoso, para que a gente tenha essa proximidade com Ele. Proximidade com os irmãos, comunhão com os irmãos, comunhão também com Deus. Óbvio, senão não é piedade, é um assistencialismo ou um auxílio meramente humanista. Mas para que a gente tenha uma verdadeira piedade, é óbvio que nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus também. E indo já para o final, isso é uma breve meditação somente. Aqui fala que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Então, a palavra de Cristo é o nosso guia. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, então, deve controlar a nossa vida, nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E, de fato, se de tudo que a gente ouviu hoje, com essa breve meditação, se a resolução nossa for: eu vou fazer, eu vou fazer uma resolução na minha vida e vou me comprometer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou olhar para o meu irmão. Está errado. A gente vai se frustrar, porque
de nossas forças, não conseguiremos nada. Se nós começarmos com um pensamento a partir de nós, pode ter certeza, você vai falhar, se frustrar e abandonar essa ideia. Isso não funciona. Então, pare um pouquinho. Se realmente a gente quer ter uma vida piedosa, pense primeiro. Vou pensar nas coisas do alto. Eu vou abrir minha Bíblia e vou me encher dela. Eu vou permitir que o Espírito Santo fale ao meu coração e me envolva. Em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, hoje nós tomamos a ceia, e sempre que eu pego o cálice e tomo, eu imagino essa ideia, né? Eu estou tomando, né, algo que me lembra do sangue de Cristo que foi derramado. Então, esse sangue está vindo para dentro de mim, né? Esse sangue que me lavou, claro que eu falo que isso é uma representação, isso não está se transformando em sangue, óbvio, mas isso me traz com uma força muito grande essa mensagem, né? Cristo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou falho, pecador. Quando eu olho para a minha vida, eu me entristeço. Quando eu olho para o meu passado, eu me entristeço. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu me entristeço, porque eu tenho limitações, tenho falhas, luto contra isso, mas caio novamente. Mas é importante a gente saber disso. O Espírito Santo está dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, Ele pode fazer a vontade dEle em nossa vida. Ele pode transformar a nossa vida. Pode nos levar a ter uma vida piedosa, verdadeira, intensa. E que consiga agradar a Ele. Então eu vou me encher desse Espírito. Não vou ficar bêbado, como fala aqui, né? Não vos embriagueis com vinho. Isso não vai alterar minhas faculdades mentais, minhas percepções, mas vai mudar, sim, minha perspectiva, minhas intenções, minhas vontades, à medida que eu deixar esse Espírito tomar conta de mim. Os meus desejos vão ser transformados. E com esses desejos transformados, né, eu vou conseguir, né, focar nas coisas do alto. Vou conseguir não só pensar, mas realizar essas coisas do alto, para a glória de Deus. Então, que a nossa vida seja uma vida de prática piedosa verdadeira, seja uma vida cheia do Espírito Santo, porque sem Ele nada poderemos fazer. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos orienta, nos guarda, nos constrange, Senhor, a pedirmos perdão aos nossos irmãos, nos constrange a pedirmos perdão ao Senhor, nos traz de volta para perto de Ti e nos enche de significado, de razão de viver. Esse mundo é tão complicado. Quando a gente olha lá para fora, né, muitas vezes a gente perde a vontade de viver, tanta coisa errada, tanto sofrimento, tanta bagunça na política, né, tanta imoralidade. Mas quando a gente olha para a Tua palavra, todo o universo se abre de comunhão contigo, de vida intensa e verdadeira e abundante. Então é para isso que a gente deve olhar, Senhor Deus, para as coisas do alto. Com certeza isso vai nos dar mais alegria, mais realização. O viver em Ti, embora traga suas tribulações, suas questões, não é fácil viver seguindo os Teus passos, mas com certeza é muito, muito, muito mais agradável viver seguindo o Senhor, né? Vivendo a aventura de seguir os Teus passos e de Te obedecer. Muitas vezes não sabendo como vai ser o dia de amanhã.
mas é muito melhor, inclusive aqui nesse mundo, sem pensar no porvir, Senhor, que será uma vida completa na Tua presença. Nos faz, Senhor Deus, sonhar com as coisas eternas e desprezar esse mundo com suas riquezas, seus valores, suas honras passageiras. E nos faz, Senhor Deus, seguir a humilhação da cruz e o jugo do Senhor. Porque o Senhor é a verdade e o Teu fardo é leve. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos isso. Amém.